A ciência econômica, ela está baseada no pressuposto que as pessoas fazem escolhas dentro das suas restrições. Isso é, eu não posso escolher tudo. Eu só posso escolher o que eu vou comer dentro do que tiver ali dentro da geladeira. Não adianta eu sonhar que eu quero comer um abacaxi, porque eu não tenho abacaxi aqui. Eu tenho maçã, eu tenho pera, eu tenho mexerica, eu tenho laranja e vou escolher o que eu quero comer. Dentro do que cabe no meu estômago. Como eu faço essa escolha? É o que vai me dar o maior prazer possível ou que me gere o menor desprazer. Às vezes você tem que escolher entre duas coisas ruins. Como você escolhe? O que vai te gerar menos desprazer, menos dor, menos desconforto. Então hoje, por exemplo, do que está lá na geladeira e do que cabe no meu estômago, eu resolvi comer maçã. Essa aqui é a minha segunda maçã. E é por isso que a economia é conhecida como a ciência triste, the dismal science. Os recursos são limitados. Eu tenho uma vida com uma determinada quantidade de anos. Eu tenho uma quantidade limitada de recurso financeiro ou de capacidade de trabalho para trocar por dinheiro. Eu tenho uma quantidade limitada de energia. Os recursos são limitados, mas as minhas vontades, as minhas demandas são ilimitadas. Se eu pudesse, eu queria tudo. Mas eu não tenho como ter tudo porque os meus recursos são limitados. Essa é uma realidade. Fato. E a gente vai voltar depois nesse assunto. E o que acontece? Com esses recursos limitados, eu tento fazer o meu melhor possível. Eu tento ter a maior utilidade possível desses recursos ou a menor desutilidade, prazer, desprazer, alocando esse recurso. Então, não adianta falar, o que você quer ser? Eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, eu quero ser bombeiro, jogador de futebol e quero também ser médico. Não dá tempo. Na sua vida, você não vai ter condição de ser tudo isso. Você vai ter que fazer escolhas. Eu quero ser policial, eu quero ficar em casa jogando videogame, eu quero fumar maconha o dia inteiro, eu quero trabalhar no mercado financeiro. São escolhas que você vai fazer e dentro dessas escolhas você vai abrir mão de algumas coisas para obter outras, tentar obter outras. E no final você vai viver com as suas escolhas dentro das suas condições. Essa é a verdade. E qual é a sacanagem? A Constituição esquerdista do Brasil, ela fala que todo mundo tem direito a tudo o tempo todo. Enquanto, na verdade, toda vez que alguém tem direito a alguma coisa, outra pessoa tem o dever de abrir mão daquilo e prover para ela. As crianças têm o direito de estudar, acho justo. Os adultos têm o dever de trabalhar, pagar imposto e cuidar para as crianças sejam educadas. As pessoas têm direito a ter uma saúde justo, mínima, que ninguém morra na calçada, que tenha atendimento. Então, todo mundo tem que pagar mais imposto, abrir mão de mais tempo de lazer, de conforto, para que todo mundo tenha isso. Cada vez que a gente agrega um direito para todo mundo, a gente está obrigando alguém a prover. E não existe, como diz o Milton Friedman, almoço de graça. Geralmente, o que acontece? Quanto maior fica a estrutura, mais malandro aparece para beliscar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Constituição, ela fala que todo mundo tem direito a tudo o tempo inteiro, só que ela não fala quem tem o dever de prover. Então é como se você proibisse a gravidade. Está proibida a lei da gravidade. Pronto, você tem direito a flutuar. Você tem direito a levitar. Não adianta.
A ciência pressupõe a busca da verdade, e a verdade é que os recursos são limitados. Não adianta querer fazer mágica ou cortesia com o chapéu dos outros. O resultado é isso que a gente viu no Brasil. Teta, privilégio, crescimento baixo, pobreza, criminalidade. Não tem mistério. Enquanto a Constituição brasileira fala que o idoso tem direito à vida, aqui nos Estados Unidos fala que você tem o direito de tentar ser feliz com os recursos limitados que você tem. Você tem o direito de lutar pela sua liberdade. E no Brasil, bom, quando eu ficar idoso, eu vou contratar um advogado para quando eu ficar idoso, eu vou contratar um advogado para processar a morte. E a beleza da Constituição americana, além dela ser concisa, ela tem essa base filosófica, científica, muito grande respaldando isso. Por quê? Porque para você poder, dentro dos seus recursos escassos, sempre são escassos, o Bill Gates, o Warren Buffett, eles têm recursos escassos, eles não têm a vida eterna. Eles têm alguns anos pela frente para escolher o que eles vão fazer da vida deles. Mesmo com esses recursos escassos, se você for livre, você pode escolher como alocá-los. Liberdade é você poder escolher como você vai fazer para tentar buscar a felicidade, ou ser o menos infeliz possível. Isso é liberdade. Enquanto que quando você vai tendo muitos deveres, não, você tem dever disso, você tem dever daquilo, você vai perdendo esses graus de liberdade. Você vai ficando aprisionado. Por isso que um Estado grande, que dá muitos direitos para todo mundo, também exige muitos deveres de muitas pessoas. E essas pessoas, quando têm muitos deveres, elas são menos livres do que quando não têm esses deveres. Um Estado grande pressupõe menos liberdade. Essa é a verdade que ninguém conta entre a Constituição americana e a Constituição cidadã de 1988, feita por luminares aí, intelectualoides, que eu não quero falar de onde e como. Mas voltando, o que acontece? A Constituição americana fala que você tem o direito de tentar ser feliz. E a nossa? A nossa fala, você tem o direito disso, você tem o direito daquilo, você tem o direito, e o Estado tem o dever. Qual é a sacanagem? Quando ele fala que o Estado tem o dever, o Estado, então, ele pode ir atrás da gente, isso é, quem controla o Estado, os donos do poder, podem ir atrás da gente, pegar a gente pelo pescoço e obrigar a gente a prover tudo que foi prometido, inclusive absurdos. Quer ver um absurdo da Constituição? O idoso tem direito à vida. Então, quando eu tiver 90 anos, eu contrato um advogado para processar o Estado e processar a morte. Você não pode garantir o direito à vida de uma pessoa que vai morrer. Então, é um pouco isso que a gente está falando, sabe? A diferença entre buscar a verdade e fazer uma grande arapuca que resultou nisso que o Brasil está: crescimento baixo, pobreza, desemprego, violência, corrupção. A gente volta daqui a pouco. Então, quando a gente vê a teoria microeconômica, você pensa só em finanças, em economia, mas no fundo tem uma discussão filosófica profunda atrás disso, né? A frase, a vida é feita de escolhas, você tem restrições não só de orçamento financeiro, mas de tempo de vida, de capacidade de amar as pessoas. Você não tem como amar todo mundo, você tem que escolher quem você vai estar mais próximo. São escolhas que você faz o tempo inteiro. E aí você chega a uma grande questão que está por trás disso. Qual é o objetivo da vida?
Pois é, o economista, quando analisa a teoria microeconômica, ele tem que parar para pensar nisso. Qual é o objetivo da vida? E a resposta é simples. O objetivo da vida é tentar ser feliz. É profundo isso. A microeconomia está baseada, a economia como um todo, está baseada em como o indivíduo, as famílias, os grupos, o país tentam buscar a felicidade. É muito profundo isso. Parece bobo, né? A vida é feita de escolhas. O objetivo da vida é tentar ser feliz. E como você faz para buscar a felicidade? Porque felicidade, no caso, é muito diferente de euforia. É importante qualificar os dois. Uma coisa é a felicidade, que é um sentimento de pertencimento, de preenchimento, uma coisa profunda. A outra coisa bem diferente é a euforia. Uma pessoa que está sob efeito de drogas pode estar num surto de euforia, mas ele não está buscando a felicidade de forma alguma. Então, quando a gente analisa a microeconomia, você tem alguns pressupostos que você para pensar. O que você busca ao longo da sua vida? Equilibrar os momentos de felicidade. Eu não quero ter momento de euforia. Tá passando o caminhão aí, espera aí. Então, eu não quero estar entre momentos de euforia na minha vida e momentos de depressão. Eu quero uma sensação de preenchimento, de felicidade. Por isso você busca ter o equilíbrio. Família, trabalho, ser uma boa pessoa. Então a busca da felicidade, ela passa por você tentar ser uma pessoa melhor do que você é. Também é profundo isso. O objetivo da vida, a busca da felicidade e como você faz para tentar ser feliz, tentando ser uma pessoa melhor. E como você faz para ser uma pessoa melhor? Agora vem a parte difícil. A parte difícil é justamente essa. Como fazer para ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor? Tem um cara aqui atrás de mim. Essa discussão é que a gente vai ter ao longo aí das aulas. Mas para essa aula introdutória, o que é legal de falar é justamente isso, né? Que a microeconomia está baseado nesse princípio. Então, saí para comprar meu almoço rapidão. E aí, para dar continuidade à conversa, enquanto estamos voltando aqui, é que a microeconomia, ela está baseada numa questão filosófica profunda, que é a busca da felicidade. Qual o objetivo da vida? O objetivo da vida é buscar a felicidade. Esse que é o objetivo da vida, tentar ser feliz. E aqui a felicidade, para a gente quantificar, não é um surto de euforia. Felicidade não é o cara que está no momento de euforia e depois no momento de depressão. A felicidade é uma coisa de preenchimento, de satisfação, de continuidade. Coisa que os economistas vão chamar de aplanar a curva de consumo, de satisfação. Você busca ter uma vida mais estável, uma felicidade mais permanente. Então a primeira pergunta profunda é: qual o objetivo da vida? É buscar felicidade, não euforia. Não confunda uma com a outra. A segunda coisa que tem é como buscar felicidade, que também você pode responder: é tentando ser uma pessoa melhor. Você tentando utilizar todos os seus recursos possíveis, todo o seu potencial, né? Não tendo desperdício, não tendo desemprego de suas habilidades. A resposta então para essa pergunta é tentando ser uma pessoa melhor. Olha que bacana! Microeconomia dando as suas respostas para a vida.
Momento de sabedoria. E agora vem a terceira questão, que é a mais difícil de todas. Porque até aqui foi fácil. O objetivo da vida é tentar ser feliz. Como você faz isso? Tentando ser uma pessoa melhor. E como você faz para ser uma pessoa melhor? Sendo um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom colega, uma pessoa decente, sendo um profissional de sucesso, uma pessoa ética. É difícil de responder, mas essa questão filosófica existe há muito tempo. O corrupto aí no Brasil, que vai fazer as festas de arromba nas mansões do Lago Sul, ou pega um jatinho para ir para a praia, cheira suas carreiras de cocaína, ele tem momentos de euforia. Mas cedo ou tarde, a desgraça vem. Cedo ou tarde, a realidade vai bater na porta, ou a Polícia Federal, ou alguma outra desgraça. Então eu diria que essas questões filosóficas estão sendo discutidas há muito tempo. Você já tem os gregos discutindo isso 2.500 anos atrás. O legal da microeconomia é que ela põe isso num gráfico. E eu vou ver se eu consigo colocar isso no gráfico hoje. Abraço, gente. E aí, Belo? Vamos tomar um chopp e comer uns 2 pastel? Em São Paulo ainda sobrou uma italianada que ainda fala assim. E eu queria apresentar uma curva aqui chamada curva de indiferença. Ela tem esse formato convexo. Ela é curva assim, né? Por isso que chama curva de indiferença, né? Porque ela mostra a preferência das pessoas numa cesta de produtos. Eu vou simplificar. Lembra da conversa da felicidade? A busca da felicidade, os recursos são limitados e você tem que fazer escolhas. Geralmente essas escolhas têm um perfil assim, uma taxa marginal de substituição decrescente. Eu vou explicar, não fica nervoso. Imagina o seguinte, você sentou no bar e você tem direito, chegou a cestinha, 9 pastéis, só para você. Pô, mas e o meu chopp? Calma aí. Em vez de 9 pastéis, eu te dou 6 pastéis para você poder tomar um chopp. Beleza. Então, chegou 9 pastéis para mim. Ah, pô, 9 pastéis? Tudo bem, tá legal. Mas se eu te dar um chopp, você troca por 3 pastéis? Troco. Para mim, tá justo. Tá ok. E o segundo chopp? Ah, não. Daí o segundo é o seguinte, eu troco por 2 pastéis. E o terceiro? Não, daí o terceiro é o oposto, ó. Eu já quero tomar 2 chopps para abrir mão de um pastel. E depois, agora são 3 chopps. E depois você vai até chegar nos 9 chopps e 9 pastéis. Por quê? Porque ao longo da curva, você vai tendo taxas diferentes de substituição. É normal isso. A maior parte das pessoas tem. E dos produtos, né? Tem essa taxa que varia de substituição. Tá? E isso daqui mede, vai a satisfação, a utilidade, a felicidade. E aqui, na microeconomia como na vida, é importante esse conceito que eu vou falar. Toda vez que vai para a direita, é bom. Direita é bom, esquerda é ruim. Então o que acontece? É muito melhor você estar numa curva mais à direita. Por quê? Porque aqui, em vez de ser 9 chopps e nenhum pastel, eu posso consumir 9 chopps e 2 pastéis. Aqui, em vez de consumir 4 e 5, aqui eu posso consumir 6 e 12, 11, né? É uma quantidade maior. Então vamos colocar o nome dessa curva de curva A. Curva A de felicidade. E essa daqui é a B. A é pior do que B. Isso é, eu tenho mais felicidade na B do que na A. E tem uma outra curva, que é a curva C e a curva D. O que isso mede? Mede as escolhas. Geralmente você vai tentar equilibrar essas escolhas e nos extremos você abre mão de alguns produtos para chegar a outro.
Isso vale para tudo. Isso vale para férias. Isso, por exemplo, se você tira muitas férias, você abre mão de vários dias por uma quantidade de trabalho que vai ser remunerado para você poder ganhar algum. Ou você está trabalhando muito. Esses poucos dias de férias que você vai ter, eles têm um preço muito alto, à medida que vai aumentando os números, vai diminuindo. Então lembra um pouco, tá? Só um pouquinho que eu já volto, da curva de indiferença. E lembra que ela tem um formato convexo, como na música do Robertão. Lembra da música? Cada parte de nós tem a forma ideal. Quando juntas estão, coincidência total do côncavo no Convexo. Assim é nosso amor. Ok? Eu vou ter que apresentar uma outra curva. Então, eu falei da satisfação da curva de indiferença, que é uma forma de medir ou de a gente conseguir colocar no gráfico a felicidade. Quanto mais para a direita, isso é, quanto mais eu conseguir consumir, em tese, mais feliz eu sou. Não consumir em termos só materiais, pode ser em viagens, turismo, conhecimento, mais saúde. Em tese, as minhas necessidades são ilimitadas. Quanto mais eu tiver de recursos e utilizar eles, mais feliz eu posso ser, tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver que não é verdade. Até nisso existe um limite, mas deixa para uma próxima aula. Agora aceita, quanto mais recurso eu tiver, mais eu posso gastar com conhecimento, saúde, viagens, TV, carro. E ali o chopp pastel eu consigo esquematizar esse desenho com as curvas de indiferença, tá? Mais para a direita melhor. Qual o problema? Os recursos são escassos. Dinheiro. Cheguei lá no bar, tenho as minhas curvas, quanto mais para a direita melhor, mas eu tenho dinheiro no bolso. Vamos falar aqui, um pastel custa qualquer coisa, $1, R$1, um Guarani, e um chopp também custa E eu tenho $9, R$9, 9 Guaranis. Então, eu posso consumir aqui 9 pastéis. Eu posso consumir 8 pastéis e um chopp. Eu posso consumir 7 e por aí vai. E é uma linha reta. Por que é uma linha reta? Porque o preço no cardápio não muda. É constante a relação de troca. É sempre a mesma relação. E aí vem o encontro entre a minha restrição orçamentária e as minhas curvas de felicidade. Lembra? No meu caso, eu tinha as minhas curvas de felicidade aqui. Eu tinha AD, eu tinha AC, eu tinha AB e eu tinha AA. Eu vou escolher esse ponto. Por quê? Porque com os $9, R$9 que eu levei para o bar, esse é o ponto que eu consigo ter a curva mais à direita possível, que é a curva B. Eu vou consumir 6 pastéis e vou tomar, eu vou comer 3 pastéis e vou tomar 6 chopps, de preferência preto, que eu prefiro o chopp black, tá? Então 6 chopps e 3 pastéis. Essa é a minha cesta de consumo que eu acho ideal. Ou trabalho, e não tem certo e errado, tá? Tem gente que vai ter uma curva, um mapa de diferença aqui. Por quê? Porque eu não gosto de tomar tanto chopp. Eu vou preferir comer mais pastel. Ou tem gente, por exemplo, que não vai nem querer comer o pastel. Tem nojo de pastel. Depois até vou lembrar quem é que tem nojo de pastel. Vai ali, só chegar no chopp geladinho, tá? Que de nojo, né? Então, assim, é importante entender como funciona para um país, para uma pessoa. Eu tô por baixo, eu tô mal, tô desempregado, arrumei um emprego, ou aprendi aqui como consertar geladeira, construí uma casa nas minhas horas vagas, aluguei os cômodos atrás, tô ganhando mais. Vou para a direita, o meu orçamento aumentou.
Agora eu não gasto mais R$ 9 quando eu vou ao bar. Agora eu estou gastando 15. E com 15 eu posso consumir muito mais coisas. A minha felicidade aumentou. E é isso que é importante. Um país que consegue mudar os valores dos jovens, os jovens ficam mais produtivos, diminui a criminalidade, você gasta menos com segurança, ele fica mais rico e mais feliz. Uma pessoa, uma família, que o filho vai fazer um curso técnico, desenvolve um ofício, o pai arruma um bom emprego, a mãe está trabalhando, é uma família mais feliz, tem mais recursos, pode fazer escolhas que as façam mais felizes. Evidentemente fez escolha errada, aí cada um com seus problemas, tá? Mas de um modo geral, o que a gente vê? Pessoas, à medida que têm mais recursos materiais, elas tendem a ter mais possibilidades de buscar sua felicidade. E é isso que eu queria passar, que a gente conversou hoje o dia inteiro. E para terminar, eu queria mandar uma música em homenagem para esse cara daqui, que eu até pus aqui uma coisinha roxa, que tem nojo de pastel. Vai lá. Tchau, gente. Abraço.